Eu vou deixar fixado aí já pra gente não ter maiores problemas. Posso tocar muito o telefone aqui, senão ele cai. E aí, gente? Na boa? Boa noite, vamos chegando devagarito, Lomas. Vem, balde. Vem, balde. Fala, seu balde. Vem, seu balde. Venha. Vem, seu balde. E aí, meu velho? Tudo bem? Como estamos? Tamo aí, né? Tudo bem, graças a Deus. Firme e forte, tocando ficha. Tocando ficha? Pô, não é mais cartão tri, não é mais ficha. Tocando ficha. A luz tá Papo de bem no velho, meu. né? Tem luz que tá bem no meu olho aqui que eu me olho e eu fico. E aí eu me cego com ela. Peraí. Aí eu fico sem olho. Pronto, acho que assim. Bastante luz aí. Tá Agora, iluminado hoje. agora deu uma baixada aqui, porque senão fica um farol na cara aqui. Eu não. Mas e aí? Tudo bem. Como estão esses dias? Voltando aos poucos, né? Normalidade. Tentando Pois é. voltar, né? Fazendo essa força, né? Isso aí. Tô tomando um suco de uva. Mas olha aí. Hoje eu tô só na água. Tomei um Tem uma, cafezinho agora há pouco e tomar uma tem água. uma aqui também, senão a língua fica que nem um chau-chau depois, né? A língua fica que nem um chau-chau. E aí, Muito bem. gurizada? Fala, Bernardo. Boa noite, Carlos. Tá boa? Chegando aí pra gente começar os papos de quartas-feiras, que por enquanto tem sido assim, né, mano? Por enquanto, deixa eu aumentar meu brilho aqui. Por enquanto tem sido assim. Não o meu brilho, pessoal, digo, o brilho da tela, né? Por enquanto a gente tem feito aqui pelo Instagram, mas a ideia é a gente de repente dar uma. O governador liberando as aglomerações, a gente se enfia numa sala e começa a gente se Vamos enfia mudar um numa. pouco, é. A gente se enfia numa sala e vamos mudar de plataforma aí, né? Mas tem ficado tudo disponível aí no Baldcast, né? Tanto no Instagram quanto no Spotify, né? Para a galera que curte o Spotify aí ficar só na escuta, né? Fala Henrique, fala primo. E principalmente, né, o vídeo, né, de fato, essas lives sempre ficam na íntegra lá no YouTube, né? Então, o pessoal pode procurar lá na íntegra lá e acompanhar lá o podcast pelo YouTube também, né? Que eu acho que vai ser uma das plataformas que a gente vai acabar. Mas isso é cenas para os próximos capítulos. Mais adiante a gente fala. Luciano, seja bem-vindo. Penco também está aí. Bernardo. E aí, pessoal, como é que estão aí esse retorno à Me, normalidade? me ouve bem? Me enxerga bem? Me ouve bem e me enxerga bem? Pedir para vocês compartilharem aí no chat. Vocês estão nos vendo bem? O áudio está bom? Isso. Estão dando O vídeo joinha também aí. está Boa bom? noite, Leandro Soares. Fala, Leandrinho! É isso aí, galera. Vamos chegando na Rádio Baldes. É, Rádio Balde. Ô, Balde, hoje a gente encerra esse assunto, né? Vamos Áudio e encerrar vídeo esse ok. papo VUCA. Vamos encerrar esse papo que tá chato, né, pra caramba? A gente tá É. falando disso aí há 3 meses já aí de quarentena e a gente tá falando tudo que os caras na CNN estão falando agora, em Globo News, todo mundo que engravatado aparece e fala, e a gente começou a falar já lá em março. Né, a gente não tem um monopólio, né, da sabedoria ou da bondade ou do furo de reportagem, mas é que é assunto nosso, né? Então, quem nos acompanha sabe do que a gente está falando. Quem não nos acompanha fica ouvindo no Jornal do Almoço. É isso aí. Pega pelo Jornal do Almoço as notícias. O Jornal do Cara, não sei mais o que é Jornal do Almoço há muitos anos. Ai, ai. Muitos anos que eu não sei o que é o Jornal do Almoço, velho. Tá louco. É. Não, tá dureza de se informar pela mídia tradicional. Isso, assim, Verdade. a sorte, a nossa sorte é que ainda a gente tem uma internet não tão controlada, né? Mas, Sim. então, nós estamos correndo risco aí de tomar censura na internet também. Então,
Mas o plano foi retirado, viu? Foi retirado. Pela foi retirado pressão, graças a Deus, né? Foi retirado de pauta. Não, vou te contar, né? Eu vou te contar. Como é, quem é que vai regular o que é fake news ou o que... Não é o assunto da live, tá, gente? Mas vamos lá, vamos um pouquinho nos próximos 2, 3 minutinhos. Quem é que vai regular o que eu falar de ti, mano? Tá? Se eu contar uma mentira a respeito de ti e jogar na internet, aí vai existir um órgão, um pai supremo, camarada, que vai regular... Uma agência de verificação. Mas é óbvio. E aí é ela que vai ter a espada da verdade. Ela vai poder dizer se o que tu escreveu foi certo, o que tu escreveu foi errado. Como se e a gente não está falando nem de vazamento, tá? A gente não está falando de vazamento de informação, que é pior ainda. Sim. Né? A gente não está falando com o que foi feito aí com os dados é só opinião do presidente. Mesmo, né? Exatamente. A gente está no quadradinho da opinião, no quadradinho da livre expressão. Ou seja, aquilo que eu falo é crime, vão criminalizar a opinião, então? É isso? Não dá mais para dar opinião. E aí tu vai dar uma opinião, o cara não concorda com a tua opinião, tu vai parar no presídio central. Se a tua opinião não for de utilidade, não serve para a causa, não vale. Pode ser assunto para outras lives, para outras pautas. Eu acho que a gente vai ficar falar disso. Vamos queimar bastante. Mas o benefício que a internet fez no Brasil, a nível de informação, é impressionante. A grande parte das pessoas hoje se informa pela internet. Porque a qualidade da informação, é óbvio que tem boa parte, tem muita porcaria, claro que tem. Tem muita informação ruim, tem muito canal ruim, tem muita gente dando barrigado, é claro que tem. Mas de um outro lado também há muita gente fazendo bem feito. Fazendo um serviço, né? Fazendo um serviço bem feito, muito melhor do que as mídias tradicionais. Né? Então a gente acaba tendo informação de qualidade, informação séria, informação travada no momento. E aí? A gente acaba tendo uma... A gente acaba tendo uma... E aí ficou no... Travou. Não, é eu que estava fazendo mesmo. Ah, tá. Achei que tinha travado. Mas tu tava falando... É por isso que eu não gosto... É por isso que eu não gosto do Instagram. Instagram para fazer ao vivo é muito ruim. Se o avanço educacional e cultural vai melhorar esse assunto e esse investimento, é essa luta. Cabeça aberta sabe fazer a escolha. Isso aí vulcou tudo, exatamente. Mas então tá, Baldi. Feitos os trailers aí do que virá pela frente, né? Hoje a gente vai fechar esse assunto que a gente iniciou na semana passada, falando do mundo VUCA, né? Das suas do que a gente tratou bem, na verdade. Eu não quero usar uma palavra para entregar o assunto que a gente vai falar. Não quero dar spoiler. Quer entregar o jogo? Mas semana passada a gente tratou alguns aspectos a respeito do mundo VUCA, ou seja, a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, né, esses aspectos que dominam esse mundo e essa situação atual que a gente está vivendo. E hoje a gente, na verdade, vai aplicar as vacinas para essas situações. Né? Então, acho que resumidamente, acho que é isso. Podemos começar assim? Toca a ficha. Podemos começar assim? Se a gente fala de volatilidade, eu não sei porque que eu não tiro o aparelho para começar a live. Aí eu começo a live e fico num tati-bitate aqui, ó. Só que eu não vou tirar agora, né? Para não fazer volatilidade. Para volatilidade, a gente aplica qual a vacina?
Então, para a volatilidade, o V da volatilidade ele é combatido com o V da visão. Obrigado, vamos para o próximo. Não, não é assim. não vai ser assim, não vai ser assim. Então, para volatilidade, visão, né? O que a gente falava de volatilidade? Né? As coisas voláteis, as coisas que não são, que não se tem uma certa clareza do assunto, do que está acontecendo, toda hora muda, toda hora. Então, para isso, visão. E dentro de visão, o que tu já quer entrar dentro de cada uma já, e a gente explorando dessa forma? Bom, podemos sim, tranquilo. Ou tu quer todas e depois voltar? Não, vamos indo uma por uma. Assim, a visão, por que ela é importante para combater a volatilidade? A volatilidade está intimamente ligado com a velocidade da mudança. Então, como as coisas estão mudando muito rápido num curto espaço de tempo, né? Então a volatilidade aí, o professor Henrique hoje, estando aí na live, pode deixar aí nos comentários, né, a explicação física da volatilidade, porque é uma grandeza física aí, né? A mudança, por exemplo, do estado da água, por exemplo, a volatilidade da água, né? A volatilidade do CO2, né? A capacidade desses materiais e dessas substâncias de mudarem, de alterarem a sua substância, né? Mudarem de substância. Então tem a ver com isso, com essa velocidade de mudar, né? Então a mudança está sendo rápida, o ciclo de mudança está mais curto. Antes o ciclo era mais longo, agora ele é mais curto, mais intenso, mais coisas mudando ao mesmo tempo. Isso causa muitas incertezas, né? Que seria o segundo sintoma, né? Fazendo gancho, não tem como falar, né? Extratos de energia volátil. Tá aí a explicação, né? Do nosso Chapolin, do nosso professor Henrique. Mas assim, então, essa volatilidade, essa mudança muito rápida, cria esse ambiente de incerteza, né? Então, tu precisa combater a volatilidade com essa visão, né? Eu saber para onde ir, né? No meio dessa mudança toda, ter visão para poder direcionar, né, a tomada de decisão, né? Alinhar a tomada de decisão. Então, a visão no sentido de compreender, tentar compreender o máximo possível do cenário e poder dar um direcionamento. Sim. Nem que é difícil exemplificar muito sem explicar todas as outras, né? Elas estão amarradas. Com o avanço das comunicações, as transformações ocorrem cada vez mais rápido. É verdade, é isso aí mesmo, primo. E dentro dessa visão, nem que a melhor visão, nem que o melhor cenário visualizado no momento seja não se movimentar, seja ficar parado. São avaliações de circunstâncias que a gente vai ter que fazer, que você vai ter que fazer, que a sua empresa vai ter que fazer, que você na sua vida particular vai ter que tomar, né? Expandir. Na psicologia, na psicoterapia, existe um exercício muito bacana de afastamento da realidade. Hoje se fala muito sobre ressignificar, né? Tem que ressignificar. É uma palavrinha hoje, junto com resiliência, tem sendo dita aí aos 4 ventos, né? Palavra da moda. Mas isso é muito... Oi? É palavra da moda. Isso. E só abrir um parênteses. Essa questão da visão, a gente está falando exatamente da seguinte situação. Se a gente pudesse fazer um exemplo, usar esse exemplo, que a psicoterapia ajuda muito quando a gente está imerso em um problema, quando a gente está imerso numa situação de grande dificuldade, a gente não consegue ver outra coisa. A psicoterapia tem um exercício, e os psicólogos aí que nos ouvem, que sabem do que eu estou falando, vão saber, de repente, tecnicamente explicar muito melhor do que eu. Tu começa a fazer um exercício de te imaginar como se tu fosse uma águia. E aí tu tá no chão e tu vai alçar voo. E exatamente onde tu estás está aquele problema, né? E aí tu começa a alçar voo
e tu vai alçando o voo em forma de círculos, e cada vez tu vai aumentando a distância, vai se afastando daquela situação, e a psicoterapia começa a te dizer, começa a te induzir, começa a te ensinar a tu começar a ampliar a visão para olhar o que tinha naquele problema, quais são as coisas que aconteciam ao redor daquilo, e quanto maior o voo, quanto maior a distância daquela situação terrena embaixo, maior é o campo de visão sobre ela. Então, tu consegue, na psicoterapia, né, fazer justamente essas substituições, ou seja, olhar aquele problema, aquela situação de um problema, olha, necessariamente não tem... Aí ressignifica, de fato, não tem problema, olha quanta coisa boa aconteceu ali. E, então, eles chamam do voo da águia, né? Vai subindo, vai se afastando, quanto mais alto, mais distante do problema, mais enxerga, né? Enxerga melhor a situação. Visão, né? Que baita exemplo. Isso aí. Não, mas eu acho que explica bem. Não, sério, explica bem, porque é isso, se afastar um pouco e ganhar amplitude, né? Ganhar esse campo mais aberto, acho que facilita compreender um pouco melhor, né? Então aqui o Everton até colocou, me vejo neste momento. Então vamos compartilhando aí o que vocês entendem de visão aí, de que forma podemos combater essa volatilidade com visão, né? E para quem está aí anotando, para quem está tomando nota das dicas que a gente está dando aí... Compartilha aí, Marcinho. Eu diria o seguinte, para a visão, 3 aspectos são importantes. 3 pontos, manda. Primeiro, influenciar. Certo. O segundo... Não precisa explicar o que é influenciar, né? Acho que já tá... Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu fiz uma colinha, tá mais perto, tá? Então, primeiro, influenciar. O segundo, acreditar. E o terceiro, focar. Perfeito. Visão então, trata de influenciar, acreditar e focar. Imagina, se nós estamos num ambiente volátil, tá? Dinâmico, muitas mudanças, muitas coisas acontecendo. Importante, sempre nesses momentos existem oportunidades. Então, pessoas, né, e empresas estão... alguns estão só no problema, preocupados com o problema, gastando toda a sua energia, a sua visão está direcionada para o problema. Né? Os problemas. E alguns estão com a sua visão já direcionadas para a oportunidade. Então, onde estão as oportunidades? Tá. A coisa está aí, a situação está posta, bom, eu preciso agora, já passei pela aceitação, a fase da aceitação, o problema é esse, bom, agora eu tenho que buscar alternativas, né? Tanto pessoal quanto profissional e as empresas. Então, assim, é importante agora ter essa visão, ou seja, enxergar aonde tem oportunidade neste momento. Então, tendo essa visão, eu influenciar as pessoas a enxergarem o meu time, a minha equipe, a minha empresa, o meu negócio, influenciar as pessoas para enxergarem essa oportunidade, né? Pegar essa visão, né? Como tem o jargão aí usado, pegou a visão, pegar essa visão, acreditar que aquilo é um caminho, né? E influenciar as pessoas a seguirem, né? Essa seriam os 3 elementos. A primeira vacina de volatilidade, então, do mundo VUCA é tratar as coisas com visão dentro desses 3 aspectos, né? De influenciar, de acreditar e de focar. Bom, quando se tem visão, aí agora começa o gancho do outro, um gancho do outro, né? Ou seja, quando se tem visão e entendimento das coisas, a visão do problema, da situação que a gente está vivendo, seja ela profissional, pessoal, enfim, né? De qualquer área da vida, quando se tem visão, se tem clareza, se tem entendimento. Quando se tem visão, se tem entendimento. Ou seja, estou vendo o que está acontecendo e isso projetado para dentro da minha inteligência, né? Com a análise da realidade, do jeito que ela está, do jeito que eu faço a leitura, isso produz um entendimento. Ou seja, olho para este aparelho, identifico e entendo que ele é um telefone, né? Então, quanto mais distante, melhor a visão,
e eu passo então a ter um entendimento da situação. Esse entendimento responde àquele cenário de incerteza. Porque na incerteza tu não tem entendimento de nada, tu não tem certeza, né? Tu tá incerto, as coisas não estão claras, estão voláteis. Sim. Né? Então, com volatilidade existe incerteza. Com a visão existe o entendimento. Então esse é o segundo tópico aí, manda. Então, as coisas estão interligadas. No momento em que a gente, pegando o teu exemplo, tá? No momento em que eu me afasto para ter essa visão mais abrangente e ganhar a abrangência para enxergar, eu consigo ter, né, um entendimento maior do que está acontecendo. É uma análise de conjuntura. Eu consigo fazer uma análise de conjuntura. Não tem como eu analisar o problema, por exemplo, pandemia, Covid-19, como um simples problema de saúde respiratório que vai afetar uma classe, uma faixa da população que é mais vulnerável. Isso é uma visão míope do problema. Eu preciso ter uma visão mais abrangente. Né? Então eu preciso enxergar as consequências disso, os desdobramentos, os efeitos que vão ter na economia, os efeitos políticos, os efeitos econômicos, os efeitos sociais, né? O efeito que vai ter no mundo do trabalho, o efeito que vai ter nas coisas dentro de casa, por exemplo, né? Com as crianças em casa, não tendo aula, tudo sofre influência. Sim. Então, no momento em que a gente... Vai. No momento em que a gente ganha essa visão, a gente amplia a visão para combater a volatilidade, a gente ganha entendimento. Porque eu começo a ter o próximo passo com esse entendimento que eu vou tendo, eu começo a ter já o terceiro elemento. Né? Mas, então, primeiro, visão. Segundo, entendimento. Tá? Entendimento é curiosidade, compaixão e abertura. Tá? Para entendimento seria isso. Entendimento quer dizer exatamente isso. Curiosidade. Eu preciso me inteirar sobre isso que eu vi, que eu enxerguei, né, que eu materializei. Compaixão, né? Eu estar com ele, né? Ele estar em mim, eu estar nele, seja essa situação qualquer que seja, né? E abertura, né? Ou seja, estar aberto para entender que aquilo de repente é diferente do cenário que eu imaginava que pudesse ser. Esse entendimento, então, já vai nos levando para um terceiro ponto, que combate os fatores VUCA, né? Fator VUCA, volatilidade, incerteza e complexidade, a gente já falou isso nas lives passadas. Para complexidade, a gente aplica então a clareza, né? Que é o terceiro ponto dessa vacina. Ou seja, se está volátil, eu preciso de visão. Eu tendo visão, eu tenho entendimento, combate a incerteza, né? Que a incerteza é gerada da complexidade do lado de lá. Então, eu tendo entendimento, eu passo a ter clareza sobre a situação. Ou seja, visão, entendimento, clareza da situação e do que está acontecendo. Quando eu tenho clareza e entendimento das coisas, né, a decisão fica mais fácil de ser tomada. Né? Fica claro para ti que é um itinerário? Claro. Uma coisa está intimamente ligada à outra e elas vão se amarrando. Da mesma maneira... Itinerário aí pro pessoal? O pessoal está pescando a ideia aí? É isso aí. Então quem está nos acompanhando aí na live pode compartilhar aí, a gente vai lendo nos comentários. Tá? A gente vai lendo nos comentários. O Vini e o Marcos fizeram um comentário bem interessante ali, mas segue. Então, olha só. Fiquei curioso de onde vocês pegaram uma base de informações do que estão falando. Fica até o final que a gente vai contar. Fica até o final da live aí que eu divulgo a fonte, tá? Mas entendo assim, ó, como no cenário VUCA, ele é uma soma, as coisas estão interligadas, entendam, é sistêmico, né? Não tem início e não tem fim, é cíclico, né? Sim. Então, na mesma forma, o anti-VUCA, como combater o VUCA, também ele é cíclico, também ele é algo sistêmico e que é interligado. Então, é uma cadeia de eventos. Eu tenho visão, eu amplio a minha visão, eu enxergo, eu entendo
No momento em que eu ganho visão, eu passo a ter entendimento da situação. No momento em que eu tenho entendimento da situação, tudo vai ficando mais claro. Então, eu Exatamente. passo a ter clareza, né? Então, essa clareza tem a ver com justamente uma forma de combater a complexidade que nós tínhamos do outro lado. O C da complexidade, sim, ele é combatido com o C da clareza. Porque na complexidade, como as coisas são muitas as possibilidades, as variáveis estão ali postas e são muitas, né? Então a complexidade tem a ver com isso. Não que seja algo complicado, mas é algo complexo, são coisas diferentes. A gente já falou sobre isso, né? Então não é que seja complicado, é complexo porque é interligado. Então eu não posso analisar o problema Covid-19 apenas como um problema de saúde respiratória, por exemplo. Não, sim, ele é complexo, ele envolve saúde, ele envolve economia, sim, ele envolve política, ele envolve um monte de outras coisas. Então, para combater essa complexidade, eu preciso ter clareza. Para ter sim, clareza, eu preciso ter entendimento do problema. E para eu ter entendimento do problema, eu preciso ter visão, eu preciso compreender, eu preciso enxergar de forma abrangente isso, a situação onde eu estou, né? O cenário, sim, como um todo. Então, fazendo o caminho da volta aqui, até a visão, e da visão até a clareza, a gente vai entendendo que é uma cadeia de eventos que estão interligados. É uma cadeia de faculdades, né? De faculdades mentais, né? De exercitar a leitura e a interpretação dos fatos, né? Caiu, mano. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Vamos ver. Venha, Balde. Venha. Venha que você caiu. Venha, 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 venha. Vamos ver se vem. Reflexão dos problemas ainda não tem um entendimento completo e correto. Exatamente. Alguns problemas ainda não têm um entendimento completo e correto. Perfeito. É isso aí, Márcio. É isso aí. Deixa eu avisar ele aqui que eu estou chamando ele. Vamos ver se ele vem. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu ver onde é que tu tá, Balde. Vem aqui, venha. Vamos, venha. Ó, Instagram me derrubando aí. Viu? Tá falando de clareza, né? Então, a gente estava falando exatamente disso. Que uma coisa está engateada com a outra, né? Então, visão gera o entendimento gera a clareza. Dentro de clareza, tem algumas dicas, algumas orientações para fazer, né? Bem pontuais. Sim. Ali. Então, para quem está acompanhando aí, para clareza é simplificar, intuir e pensar sistemicamente. Ponto. Né? São as três dicas aí. Façam suas reflexões, né? Simplificar, intuir e pensar sistemicamente. Tem gente que vai sair da live aqui, ou tá ouvindo pelo Spotify, ou tá no YouTube agora aí, né, no @Baldcast. Procura Baldcast aí que tu vai encontrar. Tem gente que vai dar um pause agora, vai abrir uma outra aba e vai digitar no Google. O que é intuir? Que é intuir? Não, e tem esse mito da intuição, né? Ah, a intuição é uma coisa desprezada. E não, na verdade, não. Precisamos falar mais com leveza, rompendo preconceitos e barreiras. É isso aí, Vini. É isso aí. É isso aí. Os comentários do Vini aí, sempre participando junto com a gente. Começo com a certeza de que, para falarmos sobre VUCA de hoje, né, sobre a situação de hoje, precisamos falar com mais leveza, rompendo preconceitos e barreiras. A leveza, na verdade, aí eu acredito que já seja depois, né? A leveza é a forma como tu vai entregar isso, né? Ou seja, tu já estabeleceu a visão, tu já tem o entendimento, tu tem a clareza já né? Tu simplificou, intuiu, pensou, sistematizou o pensamento, aí fica fácil de tu organizar o emocional, né? Não falar com o foguinho no coração, né? Organizar as ideias e ir entregando as informações com leveza, né? Porque quando a gente não elabora bem as coisas, não tem uma boa visão, não tem um bom entendimento, as coisas não estão muito claras,
Muitas vezes sai uma chuva de pedra, né? O professor Henrique deu a contribuição, ele foi buscar para nós aí no dicionário o que é intuir. O que eu estava querendo dizer tem a ver com o que ele está com a contribuição dele. Porque a intuição ela é desprezada muitas vezes. E isso não é algo muito inteligente, tá? Que existe um mito de que intuição é algo, feeling, e não se toma decisão com base em feeling. Olha, eu posso pegar ali uns 2, 3 livros que eu tenho, inclusive um deles que se chama Previsivelmente Irracional, né? O livro do Dan Ariely, que ele quebra essa história de que as decisões são baseadas em fatos, pelo menos no mundo dos negócios, né? E isso é uma grande falácia, né? Sim. Ele prova que nós somos previsivelmente irracionais na hora de tomar decisão. Né? Então, a intuição ela tem um pouco desse aspecto, tá? A gente despreza um pouco da intuição, mas a intuição ela já faz parte da percepção. Né? Não que a gente tenha que só ser guiado pela intuição, mas ela é boa parte já da nossa percepção. Né? Se a gente já intuiu aquilo é porque isso já está presente em nós de alguma maneira. Né? Já foi formado o entendimento, né? A hipótese já existe, né? O cenário construído ele já existe, ele já se materializou, seja ele o cenário A, o cenário B, o cenário C, ou seja, o meu inconsciente já percebeu, eu não preciso fazer, porque daí vem um raciocínio no segundo momento. No segundo momento vem essa questão do raciocínio. Né? A tradução diz isso ali. Né? A tradução não, mas o dicionário explica, né? E que é a utilização do raciocínio. No momento em que eu boto o raciocínio, eu já estou usando esquemas mentais, pressupostos meus. Então aí já tem um desdobramento da intuição. A intuição já é uma coisa mais anterior a isso, mais puro, né? Então ela precisa ser levada em consideração, não pode ser descartada. Sim. Dá uma catada nos comentários aí, deixa eu virar aqui a rodinha para a gente avançar no próximo tema, então. O professor Henrique, aí, o nosso primo querido, conceitou aí a intuição. O Vini veio trazer ali a participação dele de novo ali a respeito da leveza, né? Quando ele se refere, cheio... quando falamos cheio de pesos, né, e focado nas consequências e nos problemas, já ficamos presos no VUCA, né? Dando sequência ali, a questão da visão, do entendimento, da clareza, né, nos traz e nos posiciona num cenário de completa agilidade, né? Ou seja, nos põe nos põe na rampa de voo, né? Para que a gente possa ter a decisão tomar a decisão de forma ágil, né? Sim, a agilidade ela combate a ambiguidade, que do lado de lá, no problema, aquela complexidade gerou uma ambiguidade. Né? Então, essa ambiguidade ela causa uma certa travamento. Tu trava, não sei o que fazer. Eu não consegui entender o cenário, é complexo, eu me deparo com aquele monte de possibilidade e a pessoa trava. Então, fica travado, tudo é mais difícil a partir daí. Então, para combater essa ambiguidade, a gente vem do lado de cá, no A da ambiguidade, aqui na solução é o A da agilidade. Né? Então, no momento que a gente combate isso, a forma de combater a ambiguidade é a agilidade. Porque pensa assim, vamos começar desde o início. Então, nós usamos a visão, com visão nós nos afastamos, temos entendimento da situação, esse entendimento nos traz clareza, né? Nos traz clareza, e com clareza, bom, tudo está mais claro, tudo está mais simples. Né? Essa clareza tem a ver com simplicidade, que seria o oposto da complexidade lá daquele lado. Né? Então, boa noite, essa simplicidade facilita a tomada de decisão. Então, essa agilidade ela é fruto, na verdade, da clareza. Então, fica mais fácil decidir, então já é mais rápido decidir. É mais ágil
as coisas vão Sim. fluir melhor, eu não estou travado, eu não sei para onde ir. Não, eu já sei para onde ir, eu já tenho clareza, eu já tenho entendimento e a visão me mostrou, puxou, a visão está puxando lá na frente. Sim. Né? E a agilidade ela é só a consequência disso. Sim. Sim. Dentro dessa agilidade vem de novo algumas diquinhas aí, né? Então, 3 dicas aí, tá? Decidir, inovar e empoderar. Uma palavra da moda também, empoderamento, né? O que é esse empoderamento? Esse empoderamento é eu trazer para a ponta a tomada de decisão. Esse empoderamento tem a ver com autonomia. Então, por exemplo, nas empresas, se eu quero dar agilidade nas soluções, eu preciso trazer para a ponta a tomada de decisão. Por isso que muitas empresas fizeram esse achatamento de níveis hierárquicos. Era o diretor, era o presidente, aí era o diretor, e o diretor tinha o gerente geral, e o gerente geral tinha o gerente regional, e o gerente regional tinha o gerente local, e depois o supervisor, e depois o coordenador, e depois o vice-treco do subtroço, e depois o resto. Esse vice-treco do subtroço, tu já pensou, no primeiro tu já pensou que o último seria ele, né? Entendeu? Então, assim, tu precisa diminuir essa distância. A operação está muito longe da tomada de decisão lá da ponta. Então, esse empoderamento aqui da agilidade da solução tem a ver com isso. Eu tenho que trazer para a ponta da operação, dar autonomia e empoderar a ponta, claro, de forma responsável, de forma organizada, de forma controlada, essa autonomia para resolver pequenos problemas que surgirem, né? Sim. Com isso, com essas situações todas postas aí, dessas 2 últimas lives, né? No lado de lá, a gente fica cravado e parado num cenário de total inércia, né? De passividade, né? Diante de todas aquelas volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, aquilo te deixa amarrado, te deixa anestesiado, e aí é passividade, não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer, não sabe para onde vai, não sabe como resolve, e aí não tem o que fazer. As coisas ficam paradas mesmo, né? Não há para onde ir. Do lado de cá da situação, a gente tem para essa mesma passividade, então, o protagonismo, né? Ou seja, tendo a visão, o entendimento, né, a clareza do que está acontecendo, a agilidade, né, para as tomadas de decisão, a gente acaba, então, passando aí como protagonista da situação, né? O Matheus está pedindo para deixar aí no IGTV para ele poder assistir a parte anterior. Então a gente vai aproveitar, já faz o jabá aí, vamos falar de onde está disponível. Isso, não sei se a última está no IGTV, tá? Eu vou até dar uma olhadinha, acho que tá. Mas todos os episódios, eles estão no Baldcast, tá? No Spotify, procura lá no Spotify Baldcast, dá para baixar o Spotify no celular, ficar ouvindo, lavando louça, né? Fazendo alguma outra coisa ali, porque é só áudio, não precisa estar vendo, né? E as lives na íntegra, elas estão no canal do YouTube. Então, Baldcast lá no YouTube, aí sim, tá na íntegra todos os conteúdos, todos os episódios. Inclusive, o anterior a esse, né? O VUCA, quando a gente tratou de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade e passividade. Hoje, na verdade, a gente está apresentando os antídotos, as vacinas, né? O que soluciona esses problemas, né? E a gente está falando hoje, aí, já desde as 10 horas, a respeito da visão, do entendimento, da clareza, da agilidade e, por fim, então, esse tópico, esse ponto que a gente chegou agora, todos esses cenários, né, em contraponto aos outros, nos colocam numa situação de protagonismo, né? Vai daí, Baldi. Então é isso, dá para acompanhar a gente pelo YouTube, nós temos aí um projeto de, aqui adiante, migrar de plataforma, a gente começou no Instagram de uma forma
improvisada, sem muitas pretensões, as coisas a gente foi amadurecendo a ideia, então futuramente a gente vai ter alguma coisa mais estruturada no YouTube, assim que as condições aí Sim, que o normais prefeito de pressão e liberações temperatura permitirem. de duas pessoas, né, no mesmo ambiente. Que não vai dar para falar de máscara, né? Daí fica o som, fica abafado. Bom, mas Aí então fazer que nem o assim, ó, Jair, coloca a máscara na cara. para quem está aí nos acompanhando, então queria também pegar um pouco aí dos comentários de vocês, coloquem, compartilhem com a gente. O pessoal comentou aí. O que vocês entendem então aí dessa questão do protagonismo, né? De ser protagonista agora nesse momento, entendendo tudo isso que a gente está falando, né? De visão, de entendimento, de clareza, e por fim de agilidade, que são esses quatro elementos para combater aí o mundo VUCA, tá? E eu deixei por fim. Antes de entrar no, não sei se tu vai falar dos três pontos do protagonismo Depois. ali. Depois, não, tá? Então, toca a ficha. Par, ímpar. Pode tocar, vai lá. Não, eu gosto muito de desromantizar as coisas, né? Acho que é um traço forte da minha personalidade, né? Desromantizar um pouco as coisas, né? Você fala de protagonismo, né? Protagonismo, o cara fecha os olhos, vem a imagem do Capitão América pegando o Mjolnir na mão, assim, aquela coisa épica, né? O Capitão América empunhou o Mjolnir do Thor. Não, cara, não. Essa também é importante. Essa também é importante. Também é importante estar à frente, né? Também é importante estar lá liderando, né? Se desacomodar, sim, né? Isso também é. Mas desmistificando esse romantismo, né? O protagonismo é fazer o boca a boca, cara. É fazer o boca a boca ali na mesa do seu trabalho. Né? É fazer o boca a boca com um colega de classe ali da faculdade, né? Trazendo a essas pessoas do nosso convívio direto, né? Que agora o Covid coloca aí dessas relações de 1 para 1, de 1 para 3, de 1 para 5, né? Na forma do contágio. É esse contágio que a gente tem que fazer, é esse protagonismo, nessas relações que a gente tem que ser, de fato, protagonista, né? Era só esse parênteses que eu queria fazer. Não, isso está intimamente ligado com uma liderança genuína, porque isso que a gente está falando aqui, isso tem a ver com liderança, né? E liderança, a gente uma hora pode falar, eu tenho 2 livros muito bons que falam sobre liderança, e já recomendo aqui, um é O Fim da Liderança, da Barbara Kellerman, ela destrói o mito da liderança carismática, essa coisa romântica da liderança, né, que a gente ouve falar. Sim. E que isso está presente no imaginário das pessoas, né? Então, esse livro é sensacional. E um segundo livro, que aí já é uma visão mais assim, mais operacional, mais executivo, mais na prática, é o Manual de Gentilezas do Executivo de George Harrison, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, eu não lembro de cabeça. Eu tenho os 2 livros aqui em casa, mas estão lá, não vou conseguir pegar agora. Mas são 2 livros que falam sobre liderança. Tá? E esse assunto que nós estamos falando aqui de VUCA é liderança no mundo VUCA. São aspectos da liderança que estão presentes no mundo VUCA, mas é aquilo, não tem mais como desassociar os papéis. É a liderança da família, é a liderança no trabalho, na empresa, na equipe. Então, um líder verdadeiro, ele tem uma relação individual. É 1 para 1. Então, esse protagonismo não é assim. Não, a equipe sou eu, é a eu-equipe, né? Sou eu que faço, sou eu que trago resultados. Não. O líder mesmo, aquele líder que tem protagonismo, ele não aparece. Sim. Ele constrói as coisas silenciosamente. Sim. Esse líder dá muito resultado. Por quê? Sim. Porque o efeito do trabalho, as consequências da liderança dele vão ser vistas. As consequências dele vão ser vistas
as consequências dele serão vistas. Eu vou ficar repetindo isso para não perder aqui o fio da meada. As consequências dessa liderança, as consequências dele. Voltando, 3, 2, 1, caiu de novo. Caiu de novo. Mas se caiu de novo, a gente chama outra vez. Pra gente matar essa parte final da live aí. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos de novo. Venha, Baldi. Venha. Estão de pegadinha comigo hoje. Estão te derrubando. Ah. Dizia tu, então, que o líder, ao menos que... E aí ficou no... Agora... Mas eu tava falando da consequência da liderança. Só vai se ver os efeitos dessa liderança com o tempo, né? Sim. Então, é isso. O líder tem que ter essa capacidade, essa visão. Sim. Então, o líder precisa ter visão das pessoas, compreender as pessoas, ter entendimento de como cada um é, tendo esse entendimento, ter clareza de como obter o melhor resultado, né? Sim. E a agilidade para entregar resultados a partir disso. Mas só que não é uma coisa de um ciclo curto. Isso é uma coisa de um ciclo longo. Demora para esses resultados aparecerem. Então, ele é sustentável. E esse líder essa liderança se torna protagonista, né? Ele se torna um protagonista nesse ambiente, por quê? Porque ele está inserido dentro dessa comunidade onde ele faz a gestão, seja familiar, seja profissional, seja escolar, ele gere essa comunidade com essas faculdades, né? Ele tem o engajamento das pessoas, ele se engaja porque ele está próximo das pessoas, ele sabe, ele fez a leitura, ele tem a clareza, tem entendimento, ele consegue ser ágil, por quê? Porque ele sabe como é que cada um age diante de uma determinada situação, né? E na verdade isso tudo acaba demonstrando esse senso de fraternidade, né? Esse senso de fraternidade, que são as três dicas lá do protagonismo, né? Eu vi essa semana uma sketchzinha assim na internet assim, que falava sobre gestão, que eu achei bem interessante, e eu não sei se tu viu, e eu vou exemplificá-la rapidamente aqui como que seria isso, né? Essa liderança nesses dias de hoje, né? Somos 2 pessoas, somos 2, 3, 4 pessoas de um grupo, sei lá, 4, 5 pessoas, né? Temos uma jarra de água e temos vários copos, né? Num passado não tão distante, né? Há quem diria que a gente tinha que pegar aquele jarro de água e dividir igualmente para todo mundo, né? Ou seja, eu preciso dividir. Todo mundo tem direito, todo mundo tem que ser igual. Mas um ou outro, né, não quer tomar água, não precisa tomar água, eles não querem tomar, eles estão bem, eles não precisam de água naquele momento. Mas a minha gestão impositiva diz, não, tu tem que tomar sim, tu tem que tomar, tem que ser igual para todo mundo. Quando que nos dias de hoje, né, esses conceitos de liderança e de gestão já nos colocam num outro patamar, né? Ou seja, peraí, somos muitos, tá? Temos um jarro de água. Quem é que não quer água? Pronto, não, eu não quero, eu tô bem, beleza. Tá, saiu, eu já fiz o entendimento, eu já fiz a visão, eu já direcionei. Bom, quem é que tá precisando? Então agora a gente vai dividir entre vocês aqui para quem quer água mesmo. Quem não quer, não vai tomar. Quem quer, isso se chama o uso racional dos recursos. Exatamente. A boa liderança faz um uso racional dos recursos disponíveis. Exatamente. Então, para que eu vou estar investindo num copo de água ali parado se o cara não quer tomar água? Então, esse copo sai daqui, esse copo vai para lá, tu que precisa de água, toma água para te dar, e vai sobrar água ainda. Sim. Isso aí. Né? Então, assim, nos dias de hoje, né, compreende esses cenários, né? Entende esses cenários. E aqui no exemplo bobo que eu falei de água, de jarra de água, isso aqui a gente pode traduzir para uma empresa, a gente traduz isso para um ambiente de empresa e a gente pode falar de milhões de reais. Né? Mas o conceito. O conceito é esse. O conceito. A liderança inteligente, a boa liderança, ela faz um uso racional dos recursos disponíveis. É isso. É isso aí. Então, nem trabalhando com escassez,
E nem trabalhando com abundância, mas trabalhando com a medida certa. Exatamente. Porque se eu tenho abundância de recursos, eu tenho, de certa maneira, desperdício. Sim. E se eu tenho escassez de recursos, eu tenho risco muito grande. Então, trabalhar é a mesma coisa. Eu não posso trabalhar com a operação esguelada e também não posso trabalhar com muita folga. Então, tem que ter a justa medida aí, né? Então, é isso aí. Perfeito. Para quem ficou aí, se o Márcio tiver aí, acho meio ruim, mas se ele mandar uns olhinhos agora, ele vai me surpreender, né? Tudo isso que a gente conversou, que a gente tem falado nessas 2 últimas lives aqui, eu e o Mano, né? Leandro G. Baldi no Instagram, @chutandobalde, e esse projeto todo faz parte do Baldcast que a gente tem tratado, que na verdade a gente trouxe para a internet aquilo que a gente não tem conseguido fazer agora nesses momentos de isolamento social, né? Que era fazer o nosso churrasquinho, tomar nossa cerveja e conversar exatamente sobre tudo isso, né? E com esse isolamento a gente trouxe isso para a internet, né? A gente começou a estruturar algumas ideias, a gente passou praticamente falando aí de março para cá de transformação digital, e a gente recuperou essas 2 últimas lives. Essa live de hoje e a última da semana passada foram as primeiras lives que a gente fez lá na quinzena de março, onde a gente falou sobre o mundo VUCA. Então a gente trouxe para cá para poder recuperar elas e poder disponibilizar elas no Spotify, né, no @Baldcast. Procurem lá, se inscrevam lá para acompanhar, ficam seguindo. E no YouTube, né, essa live que ela vai na integralidade para lá, para o YouTube, ela fica disponível de forma integral lá para o pessoal poder acompanhar. E também lá no YouTube é Baldcast, procura no YouTube Baldcast, que vai ter esse conteúdo todo lá. Hoje a gente está encerrando, né, Baldi, essa função do VUCA, né? Isso aí. E a gente tá tem comentário aqui. Passa os comentários aqui. Na gestão de hoje, clientes têm necessidades diferentes para o mesmo produto. E os colaboradores têm diferentes necessidades e incentivos para melhor atuar. Isso aí. Então, pessoal, vai botando aí seus comentários e a gente vai lendo. Eu vou falar o nome do livro. Eu queria te pedir, então. O pessoal perguntou aí, o Márcio perguntou, né, de qual era o livro, de onde que a gente estava tirando o assunto. Mas eu não vi a mãozinha dele aí, eu acho que ele não está aí. Eu também não vi. Só se ele está voltando agora para ver se já acabou a live, para ver se a gente já disse o nome do livro. Tá, então antes de falar do livro, eu vou dar 3 dicas, 3 competências. Na outra live eu dei 5. Agora eu vou dar mais 3 competências essenciais para a liderança no mundo VUCA. Manda daí. Pode ser? Manda aí que já estamos nos 48 do segundo tempo. Então tá, vamos lá. Primeira delas, liderar por propósito. Repita. Liderar por propósito. Perfeito. Precisa ter um propósito. Tem a ver com a visão, né? Liderar por propósito. Propósito. Né? Isso, tá? Então é isso. Eu preciso ter um propósito. A gente até pode uma hora falar sobre propósito, tá? Tem 2 bons livros que falam sobre isso. O Propósito, são 3 livros muito bons que falam sobre isso. O Propósito, como construir propósitos de marcas relevantes, uma coisa impactantes, tá? Sim. Segundo livro, Encontrando o Seu Porquê, do Simon Sinek. Esse livro é muito bom, Encontre o Seu Porquê. Boa noite, também professor aí, ó. Mais um professor na live aí. Boa noite, professor Vamp. E um outro livro que eu também recomendaria é o Ikigai, 5 Passos para Encontrar a Felicidade. Que tem a ver com um propósito, com uma visão mais oriental da coisa. Isso foi um spoiler, esse último? Quem sabe? Esse último foi um spoiler das próximas lives? Hein? Então, aí, eu já dei uns 5 livros. Só nessa live aqui eu já falei de 5 livros, tá? Que eu recomendo, que falam sobre liderança. Segundo, então, que... tá certo. Vai. Eu que já atropelei. Vamos lá. Segunda competência, então. Primeira, liderar por propósito. Vamos lá que os treinadores já estão aqui nos bancos, ó, no banco. Por isso que eu estou correndo. Tá? Segundo, empatia multifocal. Empatia, repita. Empatia multifocal. Empatia multifocal, hein? Legal isso aí. Tri, né? Já deu uns insights meio louco aqui, velho. O que é a empatia multifocal? Eu preciso ter essa... Claro que assim, a empatia a empatia mesmo, ela não existe, né? Assim, é impossível estar no teu lugar fisicamente. Não tem como. Né? Não tem. Então essa coisa de se colocar no lugar do outro. Cara, a empatia
é uma tentativa de, assim, eu tentar reproduzir pelos poucos elementos que eu tenho a experiência que a pessoa está tendo. Eu entendo que é uma coisa muito subjetiva, é muito difícil, tá? Mas, por situações similares, por sentimentos, por circunstâncias, tu consegue, por analogia e por similaridade, tentar reproduzir aquilo, mas é muito difícil. Sim. Então, assim, essa coisa de empatia é se colocar no lugar do outro, eu preciso me colocar no lugar do outro, é meio que uma balela, tá? É meio que uma falácia, mas é assim, eu fazer esse esforço sincero de sair um pouco, assim, parar de olhar um pouco para mim e tentar, de alguma forma, enxergar ou tentar compreender o que está acontecendo com outra pessoa. Perfeito. Né? Mas é difícil isso. Mas não basta só ter empatia, precisa ser multifocal. Ou seja, esse multifocal tem a ver com partes interessadas. Então, um bom líder, ele precisa ter o quê? Essa visão, pensamento sistêmico. Né? Sim. Então aí está mais um livro, A Quinta Disciplina, aí do Peter Senge, né, que fala sobre isso. Já dou mais um livro aqui. Então tu precisa ter esse pensamento sistêmico, essa empatia multifocal tem a ver com isso. Eu preciso pensar em todas as partes interessadas. Então, no ambiente de negócios, clientes, fornecedores, acionistas, funcionários. Tem um monte de gente envolvida com várias necessidades diferentes. E eu preciso fazer esse esforço de tentar fazer essa leitura geral. Tá? Então, empatia multifocal tem a ver com isso. Avancemos. Que tem muito a ver com a complexidade, né? Sim. E por último, é fazer menos e fazer melhor. Esse aí é a frase de foto no espelho do Instagram, indo pro trabalho, todo arrumado, produzido, né? Com um pouquinho de pato, né? Né? Cheio de make e escrever. Fazer menos é fazer melhor. Então sai sem maquiagem, né? Faz menos e fazer melhor. Sai de Havaiana e de roupão, então, se é para fazer menos. Por que fazer menos? Tá? Isso tem a ver com a agilidade. As coisas estão todas interligadas. Porque no momento em que eu tenho entendimento, né, eu tenho a visão, o entendimento, a clareza, eu consigo compreender, eu consigo direcionar e fazer o bom uso dos recursos, direcionar e, eu consigo canalizar a energia, os recursos disponíveis para fazer. Então eu faço com agilidade, eu poupo esforços, eu concentro energia, eu concentro recursos naquelas ações que são prioritárias. Né? Aquilo que a gente conseguiu identificar. Então, assim, é importante pensar nesse fazer menos e fazer melhor, tem a ver com isso. Assim, tem um monte de... Para pensar. Tem um monte de coisa que a gente faz que não serve para nada. É sério, gente. Tem um monte de coisa que a gente faz que a gente não serve para nada. O que isso aqui está agregando valor na minha empresa? O que isso aqui está fazendo diferença no meu trabalho, aqui em casa? Não sei, um vício, um hábito ruim que pegou, não agrega valor, não serve para nada aquilo. Então, assim, aproveitar essa quarentena, fazer um detox, desapegar das coisas, entendeu? Tem coisa que tem que desapegar. E se concentrar naquilo que vai dar resultado. Só que para isso eu preciso ter a visão, eu preciso ter o entendimento, eu preciso ter clareza para poder ter essa agilidade para agir, para fazer, né? Se eu não tenho isso, eu estou preso no VUCA, eu estou travado, eu não tenho direcionamento. Então eu não sei fazer, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não vou ter agilidade, eu vou fazer um monte de coisa e vou ter a sensação de que não estou fazendo nada. Sim, faz sentido. Faz sentido. 55, Baldi. Vamos dar o recado do YouTube aí, tá fechando 1 hora, eu acho, a gente subiu um pouquinho antes das 10. Mas mostra o livro aí, mostra o livro antes do recado do YouTube aí. Eu tô com ele no... Do que a gente falou? Eu tô com ele no Kindle, tá? Não sei se vai dar pra ver bem direitinho. Já abriu, aqui, ó. Já abriu regressiva. Já abriu regressiva aqui de 20 segundos. Vamos fazer o seguinte, ó. Ali o livro. Sobe a live no teu agora aí e tu fala do livro, tá? Então tá. Sobe aí. Tá bom. Feito. Beijo, beijo, beijo. Vamos pra lá agora.